Eu sei que às vezes as pessoas parecem ser insuportáveis. Sei também que as pessoas não parecem entender tanto você e que algumas coisas que são muito óbvias pra você não são pra elas. E isso é um saco. Mas eu preciso te contar uma coisa. Você também é difícil de lidar. Oi, gente, eu sou a Fê. E nesse vídeo eu vou simplesmente explicar por que a pessoa mais difícil de lidar é você mesma. Não adianta. Quanto maior aquele espaço de tempo que a gente usa para reparar nessas coisas do outro, mais coisas a gente tem para reparar em nós mesmos. Porque se a gente tem tempo de olhar para o outro, é porque tá faltando muito tempo para melhorar quem a gente é. E eu vou falar que uma das coisas mais difíceis é a gente entender que nós não somos aquelas florzinhas que se cheirem e que é muito difícil entender que uma das pessoas mais difíceis de lidar somos nós mesmos. Quando você tá num caminho de amadurecimento, tentando olhar pra si com mais sinceridade, é muito mais fácil a gente conseguir reparar nos nossos próprios defeitos, né? Tentar melhorar eles de alguma forma e tentar ser uma pessoa melhor. Só que ainda assim é um processo muito difícil entender que nós somos difíceis, que nós também temos as nossas falhas e que muitas dessas falhas machucam o outro profundamente. A gente sempre vai querer olhar ali para o outro e no que o outro machucou em determinadas situações na nossa vida. Só que é muito difícil a gente entender que muitas questões do nosso jeito de ser também faz com que o outro aja da forma como ele age. É por isso que eu separei aqui 4 comportamentos que pode ser que você pratique no seu dia a dia, que te torna uma pessoa bem difícil de lidar. Inclusive eu, né, gente? Eu sempre falo sobre isso. Algumas pessoas vêm ouvir aqui eu falando no YouTube, né? Mais pessoas conhecidas, algumas não conhecidas, mas enfim, que não são próximas o suficiente para entender como eu sou, e falam assim: nossa, Fernanda, é tão docinho você falando, explicando as coisas lá no YouTube. Nossa, é tão gostoso ouvir a sua voz, porque você fala muito calma, você explica, mas vem viver aqui comigo. Vem aqui na minha casa ficar comigo no dia a dia. É difícil. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Mas eu costumo dizer que vocês só vão conhecer quem eu sou de verdade se um dia sentarem com pessoas que são íntimas minhas, né? Eu tenho um temperamento sanguíneo. E não colocando temperamento como muleta, mas o temperamento sanguíneo, ele é bem explosivo, né? Ele é muito expressivo. Então, quando ele tá com raiva, quando ele tá feliz, quando ele tá triste, ele demonstra isso com muita exatidão, dá pra perceber, sabe? É claro que um sanguíneo sem virtude, ele é mais previsível, né? Mas eu tô explicando isso pra vocês que não é porque eu tô falando sobre um assunto aqui que eu tô super resolvida sobre esse assunto. Não. Inclusive, falar sobre o assunto me ajuda a ser melhor também, né? Eu falei esses dias nos stories sobre isso. Então, é só pra vocês entenderem, tá? Que esses 4 pontos que eu tô colocando aqui não é pra julgar você, fazer você se sentir mal e falar, nossa, olha como ela é maravilhosa. Não, porque o negócio fica louco aqui em casa também. Então vamos lá diretamente para o primeiro comportamento. Para as pessoas é muito difícil chegar em você para sinalizar aquilo que você faz e que incomoda. Se você percebe que o outro não tem livre acesso para te falar a verdade sobre você mesmo, você é uma pessoa bem difícil de lidar. Justamente porque a gente só consegue evoluir sinceramente se a gente está aberto a ouvir. Estar aberto a ouvir é muito difícil, principalmente quando você seleciona quem são as pessoas que podem falar. Exemplo, existem pessoas que se colocam no nível de superioridade que só porque aquela amiga que é mais nova, aquela amiga que ainda não é mãe, aquela amiga que ainda, sei lá, não é casada, ela não tem o direito de falar sobre o que você pode melhorar, porque ela não tem sua vida. Você já usou esse argumento? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo dizer que qualquer ser humano pode me ensinar alguma coisa. Inclusive a minha filha de 2 anos, ela consegue me ensinar várias coisas. É claro que ali eu não vou inverter o papel, né, de mãe e filha, mas eu tô dando o exemplo que diante da hierarquia, se a gente for pensar em hierarquia, é óbvio que eu tenho mais autoridade que a minha filha. Então se você é esse tipo de pessoa que tem essa barreira de alguém chegar e falar assim, olha aqui, você tá me incomodando nisso, nisso e nisso, e eu percebo você errando nisso, nisso e naquilo, você é muito difícil de lidar. Tem que tomar cuidado. Então, se você quer sinceramente crescer, você quer ser um ser humano melhor, e você quer realmente se olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou realmente quem eu gostaria de ser, você precisa estar aberto e dar livre acesso para aquela pessoa te sinalizar alguma coisa. Independente de quem seja, independente no que essa pessoa erra sobre a vida pessoal dela. Você olhar sinceramente o que aquela pessoa tá falando e ver o que
Pode, você pode pegar de ensinamento ali? Então, é sobre isso. Segundo comportamento, a pessoa não escolhe desabafar com você porque ela sabe que se ela fizer isso, ela vai levar muito sermão. Cara, eu tive que melhorar tanto isso nos últimos meses. É uma coisa que eu posso falar com muita propriedade. É muito nítido eu olhar amigas, né, que estão na minha vida desde sempre, assim, desde a Fernanda há 2 anos atrás e a Fernanda agora, consegue nitidamente perceber essa diferença. Inclusive, quando alguém hoje vem desabafar comigo e me traz como elogio, caramba, Fê, antes eu tinha medo de falar com você sobre esse assunto e hoje você é uma das primeiras pessoas que eu penso pra poder falar porque eu sei que você vai me acolher. Isso pra mim é um baita elogio, vocês não têm noção do quanto eu me sinto elogiada quando a pessoa fala essa característica de mim, porque eu tive que lutar muito pra deixar essa soberba de querer dar sermão em tudo que a pessoa vem me falar, sabe? Eu queria sempre ditar regras. Então, toma cuidado com isso. Às vezes a pessoa ela não quer ouvir sermão, ela só quer ser ouvida, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, por que as pessoas não escolhem você pra desabafar. E eu coloco, se eu não me engano, eu coloco isso como um dos motivos. O sermão, ele é muito bem-vindo, mas ele precisa ter momento, e ele precisa ser dosado, e ele também precisa ser avaliado ali na sua essência, sabe? Qual que é o objetivo de você trazer aquele sermão? É você mostrar que você é superior? É você mostrar que você consegue e a outra pessoa não? Ou é de fato, genuinamente, ajudar? Você deve ter um papel importante na vida de alguém. Não sei se você já parou pra pensar sobre isso. Já parou pra pensar? Eu tenho vários papéis importantes na minha vida. Eu vejo o quanto isso impacta as pessoas que estão na minha vida, por exemplo. Um dos papéis grandiosos na minha vida é ser esposa. Eu sou esposa de alguém. Como que eu vou tratar esse papel na minha vida? Eu como esposa vou sempre dar sermão? Eu como mãe, eu vou sempre dar sermão? Eu como amiga, vou sempre dar sermão? Não, o sermão vai fazer parte desses papéis, mas ele precisa ter um tempo certo para aquilo e a intenção dele precisa ser reta, senão você não vai ajudar, você só vai afastar. Terceiro comportamento, às vezes você reclama que você sempre sente demais, que você é muito profundo, os outros nunca conseguem entender a sua profundidade de ver a vida, né? Eu vejo muitas mulheres reclamando, ai, mas os meus relacionamentos não deram certo porque eu me entreguei demais, eu sinto demais, eu sou muito intensa. E é justamente isso, por você demonstrar sensível demais o tempo todo, que o outro se sente obrigado a estar com você. Isso em todos os papéis, eu não tô falando só de um relacionamento amoroso não, tá bom? Porque imagina só, você é sempre muito sensível. Qualquer coisa que aquela pessoa falar pode te machucar e você sinaliza isso o tempo todo. E você é tão frágil, tão sensível mesmo, que aquela pessoa fica, poxa, eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada. Essa pessoa sempre sente muito, entende? E o seu sentir, ele tá tão na frente que você esquece que aquela outra pessoa, que por mais que pra você pareça que essa pessoa não sinta nada, ela também sente. Basta você ser um ser humano que você começa a sentir. Todo mundo sente. Só que aí quando você pega todo o sentimento do mundo e fala assim, nossa, só eu sinto, só eu tenho esse direito de sentir porque eu sou sensível, você se torna uma pessoa chata, totalmente difícil de lidar. As pessoas vão sempre pisar em ovos com você. Ela não pode falar isso, mas também não pode falar aquilo, porque senão você vai sentir e você vai ficar com raiva. E aí aquilo vai gerar um desconforto enorme na relação, seja de amizade, seja de namoro, casamento, enfim, né? Seja qualquer relação. Ou até maternidade mesmo, imagina. Um dia minha filha vai crescer, ela vai ser adolescente. Será que ela vai ter sempre que pisar em ovos porque eu sinto demais? Então, avaliar essa parte aí. Será que você sente demais sempre? Né? Será que não dá pra dosar esse sentimento aí pra você conseguir se relacionar e transitar melhor entre as pessoas nas relações? Quarto motivo, você se magoa, só se afasta e não tem a capacidade de explicar para aquele ser humano o porquê que você se magoou. Gente, isso aqui eu acho que tem várias camadas, mas a principal, que eu acho que é uma das palavras que eu mais falo, porque eu sempre falo essa palavra, tá? Vocês vão saber qual é daqui a pouco. Por que eu sempre falo? Eu acho que essa palavra, ela foi o maior tema da minha terapia, né? Que eu fiz por algum tempo, que é honestidade. Por que é tão difícil ser honesto? Porque a verdade, de certa forma, ela incomoda. E a honestidade bem colocada, né? Honestidade bem colocada, ela não pode ser disfarçada com porque eu sou muito verdadeiro, eu falo tudo que vem na minha cabeça. Não. Honestidade é, de fato, algo genuíno. É algo que busca a verdade, realmente, pra melhorar a situação. Não, eu até busquei aqui o significado de honestidade pra isso que eu tô falando ter uma intensidade maior. Olha só, no dicionário, fala que é honesto aquele que é decente,
que tem pureza e é moralmente irrepreensível. É aquela pessoa casta. E você sabe o que é algo irrepreensível? É algo que não tem falha. Vamos colocar então que a honestidade é uma comunicação sem falhas, sabe? Eu acho que fica mais plausível, né, para entender. Então, por que será que é tão difícil ser honesto? O pior de tudo é a gente achar que a gente é aquele alecrim dourado que todo mundo vai perceber que ficou chateado e que vai atrás, porque sou eu, né? Fiquei chateada, a pessoa tem que vir atrás de mim. Ah, mas você não falou pra ela. Não interessa, ela percebeu, ela sabe, ela tem que saber. Não, ela não tem que saber. Ninguém é obrigado a saber. Na verdade, se a gente for pensar direitinho, ninguém tem uma bola de cristal para realmente prever aquilo que você pensa. Ninguém tem a capacidade de entrar na mente do outro para ler os pensamentos. Realmente não tem. Isso não é óbvio. Se alguém te magoou, é moralmente correto você ser honesto. Dê uma informação ali irrepreensível para aquela pessoa, uma informação sem falhas. Seja honesto. Fala o porquê. Se você quer encerrar aquela amizade, por exemplo, se você percebe que a partir daquela mágoa não tem como continuar, porque sei lá, beirou um desrespeito que pra você é inaceitável, seja honesto. Aquela pessoa pelo menos vai entender o que aconteceu e ela pode tentar não repetir com outras pessoas. Olha só, se você traz uma comunicação sem falhas, uma comunicação genuína, cara, isso pode mudar a vida daquela outra pessoa. Às vezes ela nem sabe que aquele comportamento é capaz de entrar numa profundidade de mágoa tão grande em alguém. Olha só que forte isso. Que eu entendo que o mundo não gira ao meu redor, que eu de fato preciso comunicar aquilo que me incomoda, aquilo que me magoa e até aquilo que me faz feliz, né? Você já parou pra pensar nisso também? Será que aquelas pessoas que estão perto de você, elas sabem da sua boca o que elas fazem que te deixa muito feliz? Você tem esse hábito de comunicar? É legal, porque a pessoa começa pelo menos a se sentir útil na sua vida, né? Imagina seu marido, ele saber da sua boca o que ele faz que te deixa muito explodindo de alegria. Ele vai se sentir até mais útil. Ou você só reclama, ou você só fala as coisas negativas, né? Onde tá a nossa vista? Nossa vista, ela tá girando pra onde? É uma coisa interessante de se pensar. É uma coisa que pode mudar totalmente a nossa relação com as pessoas se a gente começa a praticar. Eu comecei a praticar isso ardentemente na minha vida. Você pode ser incompreendido no início, principalmente porque antes, né, eu não tinha esse costume e agora passei a ter. Então pode causar estranhamento, assim, nas pessoas, só que é muito libertador, né? Todos os assuntos que eu venho falar aqui são assuntos que pode libertar, né, o seu pensar, o seu agir, o seu sentir em algumas situações, né? Bom, gente, são esses os 4 comportamentos. Eu gostei de trazer todos esses pontos porque faz a gente refletir que muito antes de pensar no erro do outro ou querer corrigir o outro, querer julgar o outro, a gente tem o poder imenso de olhar para quem a gente é e tentar mudar esses pontos, tentar ver que a gente não é quem a gente pensa que é. Muitas vezes a gente nem foi exposto a situações que demonstrem aquilo que nós somos de verdade em certas coisas, sabe? Às vezes a gente age de alguma forma que a gente fica, caramba, eu não sabia que eu agiria dessa maneira. Eu diria que se conhecer é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode usar hoje em dia. A gente ama aquilo que a gente conhece, não sei se você vai pegar referência, e além de amar aquilo que a gente conhece, é muito mais fácil melhorar aquilo que a gente conhece. Isso você pode ver pelo seu trabalho. Você consegue melhorar um processo sem conhecer ele e ocorre o mesmo quando está relacionado a você. Bom, gente, meu vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Agradeço muito por você ter ficado até aqui, até o final, porque pra mim é muito gratificante ver que quando eu olho os vídeos ali atrás, tá estabilizando ali as visualizações, né? Como se eu soubesse realmente quantas pessoas estão me acompanhando toda semana. Então, pra mim é muito importante o seu comentário, é muito importante a curtida que você dá lá no vídeo, porque aí eu sinto que você tá comigo de verdade, sabe? Então, obrigada, vou sempre agradecer sobre isso e até o próximo vídeo.